Há exatos 167 anos, Manuel da Mota Coqueiro era enforcado após julgamento controverso. Dono de terras foi condenado à morte após ser acusado de cruel assassinato. Entretanto, o caso é considerado um dos maiores erros judiciais do Brasil. Um dos donos de terras mais conhecidos em Campo dos Goitacazes, em meados do século XIX, Manuel da Mota Coqueiro era casado com Úrsula das Virgens. Para se ter noção da riqueza dos dois, só a mulher era proprietária de 5 fazendas em Macaé. Apesar de serem tratados como senhores ricos, os dois jamais foram considerados os mais importantes da região. Em comemorações, por exemplo, o casal ficava em salões secundários, enquanto a elite ocupava as salas de maior prestígio. Tanto é que, em certa ocasião, chegaram a serem convidados para um jantar do imperador Dom Pedro II, motivo pelo qual ficaram muito honrados. Porém, o que fez com que o casal jamais saísse da história foi um controverso caso que ocorrera 5 anos depois do jantar. No Rio de Janeiro, especificamente em Macaé, vivia um fazendeiro rico chamado Manuel da Mota Coqueiro. Manuel iniciou parcerias com os colonos livres a fim de que pudessem trabalhar para ele, sendo um deles o mineiro Francisco Benedito da Silva, que junto com sua grande família acabou indo trabalhar com o fazendeiro. Porém, uma das filhas do colono, Francisca, acabou por ter um caso amoroso com Mota Coqueiro e então engravidou. O pai, Francisco, sabendo do ocorrido, começou a pressionar o patrão Manuel a fim de levar vantagens econômicas da situação. Isso foi o estopim para uma série de brigas envolvendo muitos homens. De início, Manuel fez ameaças de expulsar Francisco da terra em que ele estava, até que um dia Francisco e um amigo decidiram armar uma emboscada para Manuel, quando ele estava fazendo a vistoria da fazenda, de modo que o surpreenderam e deram-lhe uma surra. Acontece que o fazendeiro tinha muitos inimigos, incluindo padres, cidadãos civis e muitos outros que tinham influência política local. Um desses inimigos era seu próprio primo, Julião Batista Coqueiro, que detestava o fazendeiro por ele ter se casado com sua antiga noiva. Neste contexto, em uma noite de 1852, Francisco e toda sua família foram brutalmente assassinados por facadas, tendo o crime sido cometido por 8 cidadãos afrodescendentes. Apenas Francisca escapou e a casa deles foi incendiada. Porém, como no dia chovia, muitos corpos não foram queimados por completo, o que permitiu a identificação da atrocidade. No momento que o crime foi concretizado, Manuel Mota Coqueiro estava a 2 quilômetros do local, em uma reunião de negócios. Nenhum dos presentes na reunião percebeu algo estranho ocorrendo na fazenda. Sendo assim, Francisca andou por 2 dias pela mata, em busca de ajuda na fazenda de um homem que era muito amigo de Julião, o primo de Mota Coqueiro. Ao saber do caso, ele então relatou o ocorrido a um delegado de Macaé e eles acusaram Mota Coqueiro de ter sido o mandante da chacina. Desesperado, o fazendeiro tentou fugir, mas ao parar em uma fazenda para pedir água, foi reconhecido e preso. Foi aí que ele ganhou o apelido de Fera de Macabu pela polícia local. Acontece que não foi ele o autor do crime e vários erros e manipulações judiciais ocorreram para culpar o homem. Sob ameaças de linchamento, então, Mota foi até o tribunal no dia de seu julgamento. Semanas antes, as roupas ensanguentadas das vítimas foram expostas nas ruas de Macaé, fazendo com que a população ficasse ainda mais raivosa. O problema é que, durante todo o processo, as pessoas que testemunharam contra Mota tinham seus próprios problemas com o homem. Então, muitos dos discursos eram baseados em boatos e fofocas da região, sem contar todo o rancor. E, para piorar, os empresários que negociavam com Mota no dia do crime não foram convocados. Durante as investigações dos assassinatos, diversos escravos e trabalhadores livres das fazendas de Mota Coqueiro foram presos. Uma ex-escrava da fazenda foi chamada para depor, afirmando que o crime foi feito a mando de Fera de Macabu. Além dela, também outros inimigos do homem foram depor e até pagaram noticiários para veicular notícias ruins sobre o homem. Mas o pior de tudo é que não haviam provas concretas que o associassem com um delito. Naquela época,
Devido ao Código de Processo Criminal de 1832, que foi revisado em 1841, um escravo não poderia testemunhar contra seu senhor. Assim, muitas das testemunhas do caso foram desconsideradas. O caso de Mota Coqueiro rapidamente tomou conta do local. Considerado um dono de terras abastado, ele começou a ser chamado de a Fera de Macabu, já que todos ficaram bastante revoltados com o crime covarde que ele supostamente encomendou. Este caso chegou até Dom Pedro II, que por pressão política acabou confirmando a sentença do fazendeiro. Coqueiro permaneceu negando o crime até o momento de sua morte, que ocorreu 3 anos após a acusação, no dia 6 de março de 1855. Ele não recebeu um julgamento justo, sendo que todas as investigações realizadas que pudessem provar algo foram falhas. Ao fim de todos os julgamentos exigidos por lei, Mota Coqueiro foi condenado à morte pelo assassinato da família de Francisco Benedito. Tendo negado a autoria do crime até o final, o dono de terras criou uma polêmica em Macaé. Para muitos, Mota Coqueiro foi injustiçado, como expõe a obra Mota Coqueiro ou A Pena de Morte de José do Patrocínio, já que a investigação parecia ter sido, no mínimo, tendenciosa. Nenhuma das dúvidas, no entanto, foi o suficiente para livrar o pescoço do condenado. Assim, no dia 6 de março de 1855, ele foi enforcado. Por volta de 1856, chegaram aos ouvidos do imperador Dom Pedro II os boatos de que Coqueiro era inocente. Existem várias versões sobre o autor do crime, sendo a mais provável que a mandante tenha sido sua própria esposa, Úrsula das Virgens, transtornada de ciúme com a gravidez de Francisca e pelas manobras interesseiras de Francisco Benedito. Disse que ela ficou completamente louca e não conseguia mais dormir depois do julgamento de Mota Coqueiro e que repetia em delírios: deve-se matar todos, não deve-se restar ninguém vivo. Mas não se sabe a verdade quem tenha sido de fato. Por fim, sentindo o peso da culpa por ter indeferido aquela petição que podia ter condenado um inocente, Dom Pedro II decretou que a ordem agora era executar somente os assassinos brutais e depois instituiu que todo homem livre condenado à morte teria sua pena convertida em prisão. Ainda hoje, o caso é considerado um dos maiores erros judiciais do Brasil, como aponta o site da Prefeitura de Macaé. Bom, e eu fico por aqui. Se você gostou da história, curte e segue para mais vídeos.